Bom dia a todos. Vamos dar início, apesar de ter pouca gente, mas para a gente não atrasar aí os próximos palestrantes, né? O nosso objetivo hoje é falar sobre GPON, o que integra aí a nova interface SFP-PON da Microtik, né? Bom, para quem não estava na palestra de ontem de Capsman, a Intelco Telecom é uma empresa de assessoria e consultoria. Nós somos especialistas em redes de arquiteturas ATM, TCP/IP, em telecomunicações. Temos uma equipe formada por engenheiros e especialistas na área. E o nosso foco é assessoria e consultoria. Nós temos um braço aí de treinamento, como a maioria dos consultores tem feito ultimamente também, para atender aí esse mercado que está um pouco carente, né, de conhecimento e tecnologia. Meu nome é Rogério, eu vou conduzir aí ao longo de 30 minutos, 25, 30 minutos, essa palestra com vocês. Minha formação é na área de engenharia, a gente atua no mercado corporativo já há alguns anos, mercado ISP também. A Intelco tem um braço de provimento também, alguns provedores que estão agregados à empresa. E a nossa atuação, né, a minha atuação particularmente, é focada diretamente em atender projetos e assessoria desse mercado corporativo e ISP. Eu sou professor universitário também, a gente está no mercado acadêmico. A maioria dos especialistas da Intelco estão no mundo acadêmico também. Então, a gente tem aí uma tendência para essa área de treinamento e palestras, enfim. Tem o Cláudio também, que infelizmente o Cláudio não pôde participar do evento hoje, ele teve que correr para Brasília. Não é da Lava Jato, mas teve que correr para Brasília. Se é da Lava Jato, tem que correr de Brasília, né? O Cláudio ele tem uma participação bastante intensa nessa área de projetos de fibra e é um especialista também em telecom. E, infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco hoje. Bom, aqui são alguns treinamentos da Intelco, isso eu vou deixar para vocês verem pelo site. Nós temos aqui um pré-lançamento do livro, um livro que já vem de um histórico um pouco demorado, né? Lançamos a segunda edição, pré-lançamos, estamos com a data prevista aí para 1º de dezembro. E tem alguns vouchers aqui, uns códigos para quem tiver interesse em comprar o livro no pré-lançamento, vai ter um desconto lá diferenciado, e você pode adquirir esse material online. Então, a data efetiva de disponibilidade, eu não sei, mas é dentro do mês de dezembro. O pré-lançamento é no dia 1º. Em janeiro, com certeza, tem novidades. Dizem que o homem ele se torna realizado quando ele compra uma bicicleta, casa e escreve um livro, né? O livro é o mais demorado e mais complexo de todos, por mais que o casamento seja complexo também, né? Mas o livro realmente é um caso sério de você lidar com ele para fazer atualizações, né? Toda a parte didática, então, enfim, isso dá um pouco de trabalho realmente. Então, em janeiro a gente tem algumas novidades também, outros materiais que estão sendo lançados, todos da linha Microtik também, alguns que não são focados em Microtik, mas são outros assuntos da arquitetura de dados, de redes de dados e telecomunicações. Bom, o nosso foco aqui, então, é falar um pouquinho, dar uma abordagem aí sobre as redes FTTX, que é o que realmente contempla essa interface que eu vou falar para vocês da Microtik. Então, antes, eu preciso só passar um conceito um pouquinho fundamental sobre os tópicos de tipos de redes, né, que existem nesse mercado. Hoje, a gente tem, né, particularmente, a rede FTTH, que ela é bem cobiçada, bem procurada, FTTX, porque ela contempla tanto a parte residencial quanto a parte corporativa e, efetivamente, o mercado híbrido. Muitas operadoras já trabalham com essas redes híbridas há alguns anos. Essas operadoras, elas levam a fibra ótica até, geralmente, um armário, até uma rede coaxial, e, na última milha, ela entrega uma outra tecnologia para o usuário. Então, não é uma tecnologia tão nova, né, ponto multiponto, porém, existem as suas derivações. Eu vou explanar rapidamente esse conceito. Dentro da rede da arquitetura FTTX, a gente pode também expor um pouco
sobre os equipamentos MikroTik, que eu vou precisar montar uma estrutura ponto a ponto. Como é que funciona essa estrutura ponto a ponto? Eu monto um backbone, preciso levar uma rede de dados de alta disponibilidade para um determinado setor, uma determinada região da minha operação. E esses backbones geralmente são de alta velocidade. Você fala em 10 gigabits, 50 gigabits, 100 gigabits. Então, é onde as redes ponto a ponto elas se fazem necessário. Então, falando de MikroTik especificamente, a gente tem esses modelos de equipamento que fazem parte desse circuito com um item bem relevante no momento de fazer um projeto. Qual é esse item? Custo. Então, hoje, você monta lá um backbone, uma rede ótica com um backplane de 50 GB, 100 GB. Geralmente, o pessoal fala em Cisco, Huawei, Datacom. São equipamentos, são hardwares que têm um custo bastante elevado. E, pelo fato de ter um custo elevado para o mercado ISP, há uma dificuldade de você chegar até esses equipamentos. Porque, às vezes, o custo da operação ele não contempla, né, aquele investimento e você fica na mão de tecnologias alternativas, né, que é o nome famoso aí que se dá para a gambiarra que a gente faz nas redes. Então, a rede ponto a ponto MikroTik, em fibra ótica, ela tem um sentido bem interessante. Esse modelo que eu coloquei da CRS 317 é um modelo novo. Ontem foram apresentados vários modelos aqui no início do evento. E dá para a gente perceber que tem muito equipamento com alta capacidade hoje para se operar. Nós temos também isso em redes proprietárias, em redes de clientes, backbones com MikroTik usando alta disponibilidade. Então, essa CRS 317, por exemplo, que é um modelo de equipamento novo, ela tem 16 portas, 16 interfaces SFP. SFP Plus, aquele maisinho ali do lado, é justamente para definir essa característica da porta de 10 gigabits. 150 gigabits de backplane, ou seja, se eu fechar um circuito ponto a ponto, eu consigo ter, dentro daquele backplane do hardware, 150 gigabits de velocidade. É alta capacidade, a um custo que, se não me falha a memória, deve custar $400 FOB. Quanto você não paga num switch de fibra? Isso nós já sofremos muito tempo, e durante muitos projetos, com esse problema, né? O problema de você ter a necessidade de um backbone de alta disponibilidade e não tendo condições de comprar um equipamento que não justifica para o cliente final. Às vezes o cliente final não pode pagar aquele investimento. Então, você precisa procurar alternativas. Então, está aí, é um switch. Então, o que a gente tem que diferenciar é o conceito do hardware, que é o switch do roteador. Então, muitas vezes a gente usa, eu até falei isso na palestra de Capsman ontem, quando a gente fala de access point, fala de roteador, é um conceito SOHO, um conceito doméstico. O meu roteador Wi-Fi, né? Aqui a gente fala da mesma forma, o meu switch ou o meu roteador. Então, no MikroTik, tudo é muito fácil de se acessar com recursos TCP/IP. Eu crio lá uma interface virtual chamada bridge, que é uma ponte, é uma interligação entre duas interfaces, sejam interfaces virtuais ou interfaces físicas, e associo essas interfaces de uma certa forma. Esse procedimento para interligar essas interfaces, ele gera um custo de processamento no seu hardware, forçando, através do sistema operacional, a interligação dessas interfaces. Então, é uma alternativa, mas não é o mais correto. Em algumas implementações, a gente utiliza ele com um conceito bem mais eficiente. Mas, enfim, esse modelo CRS 317, então, ele trata de switch. Eu posso até trabalhar com os equipamentos que são dual boot, trabalhar hora roteador, hora switch. Mas, para eu manter um backplane desse, uma capacidade de transporte de 150 gigabits de velocidade, é evidente que eu não vou conseguir fazendo roteamento. Eu vou ter uma perda de desempenho em função do roteador. O equipamento de baixo, ele é um equipamento CCR, é uma CCR 1016. O 12S também mostra que nós temos 12 interfaces SFPs. Essas interfaces SFPs são interfaces de 1 gigabit. E eu tenho lá uma interface SFP Plus, de 10 gigabits. Então, eu recebo um backbone de 10, distribuo isso da mesma forma. Só que esse tipo de equipamento, ele não contempla a aplicação efetiva, como a gente está habituado a criar um switch. Eu
tenho que ir lá, adicionar uma bridge e colocar interfaces físicas lá dentro dessa bridge. Esse processo vai me consumir recurso. Nós temos 16 núcleos de processamento, ele comporta. Sim, nós até utilizamos em alguns casos, pela facilidade, pela disponibilidade, pelo custo. Então, a gente acaba também utilizando, em algumas situações, esse cara como um switch, mas não é o mais indicado, é evidente. Backbone, data center, a gente vai trabalhar com switch realmente. Aqui a gente tem um outro modelo de equipamento, que é a CRS 212, pela nomenclatura 10S, são 10 interfaces SFP e uma interface Plus. Ou seja, um conceito parecido com os outros equipamentos, só que a CRS, eu vou trabalhar com ela também como switch, apesar de vir como roteador. A gente vê muita gente comentando, até na internet, de forma errônea, eu estou decepcionado com esse modelo de equipamento. Por que você se decepcionou com esse equipamento? Eu fiz um teste de download e não passa de 200, 300 megas. Ok, como é que você fez o teste? Eu criei uma bridge, pus as interfaces e fiz o teste. Tá aí o primeiro erro. Esse processo vai te consumir recursos de CPU que, por consequência, não vai fazer você atingir altas velocidades. O desgaste, né, da CPU para transportar essas informações de interface para interface vão causar essa perda de desempenho. Então, configurado da forma errada. Então, qual é o perfil correto? Switch. Lá naquele menuzinho switch, a gente faz as operações de switch. Posso trabalhar com a VLAN, posso fazer uma associação simplesmente de um switch simples, que é a VLAN 1, aquele master port, adicionar todas as portas sendo refletidas por uma porta só, a primeira, a última, a segunda, enfim. Só aí você já tem um recurso de switch, sem consumir o processo da CPU em função do hardware e do sistema operacional. Bom, então aqui a gente falou de exemplos de rede ponto a ponto. Eu tenho aqui um switch, né, um switch onde eu vou fazer o papel de switch Ethernet, mas é fibra, dentro do padrão Ethernet, e vou distribuir para as minhas redes. É ponto a ponto. Qual é o problema desta rede? Eu preciso de uma quantidade elevada de fibras. Então, aí a gente começa a ter uma necessidade de infraestrutura maior, consumo de vias de fibra em alta necessidade, né, com alta escala. Aí. Bom, ainda dentro do conceito de um backbone ponto a ponto, só para a gente fechar, eu tenho algumas possibilidades de reduzir essa infraestrutura, usando os módulos mini-GBIC com apenas uma via de fibra. Então, normalmente a gente está acostumado a ver aquele transceiver, aquela mini-GBIC, que eu conecto duas fibras, aquele patchcordzinho lá, padrão LC, eu conecto ele lá, tem uma fibra que é o TX, a outra fibra que é o RX, então um TX, outro RX, se eu inverter as posições não vai funcionar, mas eu estou consumindo duas vias, o pessoal chama de pelo de fibra, né? Duas vias de fibra para transportar um enlace. Com isso, eu também posso reduzir esse aspecto de infraestrutura, parecido até com as redes FTTH que a gente vai ver, usando apenas o módulo que é simplex, onde eu tenho uma fibra, um módulo tem uma cor de um lado e outra cor do outro lado. Ele, dentro da mesma via de fibra, sinaliza dois comprimentos de onda, um de TX e outro de RX. Então, pronto, já teve uma economia de 50% de infraestrutura. Isso já te ajuda bastante. Então, mesmo em casos de uma necessidade de redução de infraestrutura, o ponto a ponto ainda é possível você obter esse resultado. Então, aqui no exemplo, eu coloquei um enlace de 20 km para 1 gigabit, que são os módulos da própria MikroTik, e o outro enlace de 10 km para 10 gigabits. É a limitação dos transceivers da MikroTik. Existem outros transceivers também que têm um alcance maior, e você consegue atingir também os 10 gigabits de velocidade. Ou seja, eu tenho lá, nesse caso aqui, uma CCR, de um lado, uma CCR do outro, posso fazer os dois links simultâneos, tendo uma redundância, uma contingência, dependendo do perfil, a topologia da rede que você montou, criar alta disponibilidade além da alta velocidade. A diferença é, um enlace trabalha com 1 gigabit, o outro enlace trabalha com 10 gigabits. Posso deixar o 1 gigabit somente como contingente. Aqui é só uma representação aí ainda mais detalhada do circuito de 10 quilômetros.
que são esses módulos que a gente está tratando, a gente está falando aqui. O módulo da direita, ele é um módulo simplex, onde eu uso apenas uma via de fibra. O conjunto, ele custa por volta de $60 FOB. Se eu tiver a necessidade de usar duas fibras, eu vou usar o módulo da esquerda, de baixo. Esse módulo custa lá por volta de $30, um pouco menos da metade do preço. Qual é a vantagem? Na verdade, você tem praticidade, mas vantagem você não tem muitas, porque você está usando duas vias de fibra ainda. Para algumas necessidades, isso não faz diferença. Você tem um módulo ali, um módulo comum, um módulo prático de se utilizar, então ele atende perfeitamente a sua necessidade. Eu não coloquei todos os módulos, que aqui a ideia é só fazer uma passagem bem rápida sobre esse assunto, né? Nesse slide, eu coloquei dois módulos de 10 gigabits, dois modelos. Um modelo trabalha com também uma via de fibra e o outro modelo com duas vias de fibra da mesma maneira. 10 gigabits, muda o módulo. O módulo de 10 gigabits, eu vou trabalhar todos esses backbones com fibra monomodo, falando em infraestrutura. O custo é maior. Esse módulo da esquerda, ele tem um custo lá de pouco mais de $300 FOB. É um pouco mais caro. Em contrapartida, tem um alcance de 10 km para uma via de fibra apenas. Isso é muito eficiente para que eu tenha uma economia de infraestrutura e, obviamente, a velocidade. Então, aqui são algumas telas que eu coloquei representando um enlace de ponto a ponto com uma interface de 10 gigabits. Infelizmente, no momento que a gente gerou as telas, não deu para pegar uma outra interface. Aqui deu pouco mais de 2 gigabits de tráfego, mas a gente tem alguns módulos com 7, 8 gigabits de tráfego constante, usando backbones com MikroTik. Então, aqui eu tenho as telas onde me mostra a potência de transmissão do sinal óptico, a potência de recepção desse sinal óptico do outro lado também. Então, aquele cara ali é o enlace TX do lado 1. Aqui do lado 2, eu tenho o RX. Ele está recebendo aqui com um sinal óptico bem elevado, menos 8 dB. Então, eu tenho realmente um sinal muito bom. E aqui é uma distância pequena até. Enfim, então, aqui a gente tem as informações disso do ponto a ponto. Informações de estatística agora, em estatísticas da interface. Eu tenho também estatísticas aqui do padrão de comunicação, que é o data rate, né? Então, eu consigo atingir os 10 gigabits efetivamente. Ele é autonegociável ou ele está setado com uma velocidade fixa? Então, eu tenho todo esse parâmetro apontado pela interface. Então, eu vou lá, edito a interface e tenho isso visualmente disponível na interface do inbox. Aqui é uma estatística de tráfego. Quantidade de pacotes que eu estou conseguindo transmitir, velocidade. Então, aqui dá para perceber que está com 2 gigabits aproximadamente de download e um up, 10%, um pouco mais, de velocidade contrária. Número de pacotes, que também é muito importante a gente levar em conta o que está sendo transportado dentro dessa rede até o segundo ponto, né? E aí a gente tem uma eficiência bem elevada dentro de um circuito ponto a ponto, em 10 gigabits. Bom, aqui a gente tem uma representação com uma OLT, né, mostrando os pontos de acesso para multiponto. Então, já saímos daquele perfil de rede ponto a ponto e entramos no perfil de rede multiponto. Então, eu tenho que ter uma OLT e vou ter os terminais. Quem são esses terminais ou quais são esses terminais? Aqui eu coloquei alguns exemplos, falando de uma rede FTTX, uma rede híbrida. Eu posso ter lá um terminal acoplado para uma câmera IP, posso ter um terminal acoplado para uma estação de um ISP, uma antena setorial, uma torre, ou apenas um setor, como é o nome técnico. Um outro equipamento que vai fazer uma distribuição de N formas, Wi-Fi, Ethernet, estações desktop. Só que aqui eu já coloquei o quê? Um terminal MikroTik. Então, eu considerei a interface, que é SFP-PON, da MikroTik, que faz o papel de um terminal, de uma CPE, ou ONU, ONT,
de qualquer fabricante. A vantagem de você ter esse dispositivo é que você acopla ele em diversas RBs, diversas CCRs, CRS, tornando esse equipamento o seu terminal, a sua CPE. Então, aí a gente entrou no conceito da rede multiponto. Quais são os benefícios que a gente vai ter com a rede multiponto? Primeiro, aquela fibra compartilhada ali. Então, eu tenho uma fibra só que vai seguir um caminho dentro da minha rede e eu vou atender múltiplos clientes. Assim como a gente fala no rádio hoje, eu consigo ter uma setorial atendendo quantos usuários? 30, 50. Existem os arrojados que falam em 100, 120, mas, enfim, né, isso não está em questão. Atende uma quantidade X de clientes, de usuários. Só que você está no espectro, um ambiente desconhecido, um ambiente não controlado. Na fibra, você tem um ambiente totalmente controlado. Qual é a interrupção que você vai ter? Um rompimento, uma dobra, um drop torcido. Então, esses efeitos vão causar atenuação no seu cabo. Mas, enfim, isso a gente trata de infraestrutura. Aí o projeto se torna um pouquinho mais complexo, é evidente. A gente precisa de quê? De conhecimento ou de um profissional para fazer o projeto para a gente. O que a gente tem que tirar da cabeça é aquele vício de eu vou fazer um puxadinho, eu vou fazer um remendo na minha rede, eu pus uma fibra ali, espeto um splitter lá e aumento uma perna na rede, depois eu espeto mais um, vou estendendo. A gente, como uma empresa de consultoria, a gente vê isso constantemente no mercado. As pessoas com os mesmos vícios do rádio, sem controlar o meio físico. Não funciona assim. Essa é a primeira dica que eu dou com relação a um projeto de FTTH, ou FTTX. Bom, aí a gente vem com um custo de infraestrutura muito menor, depois a gente tem o meio físico totalmente, que é a banda, a velocidade. Estou falando de interface física é uma coisa, interface lógica é outra coisa. Então, a rede física está compartilhada, além da rede lógica também estar compartilhada. E depois, a economia que eu vou ter no final do projeto com a implementação desse processo. Qual é a ONU que faz todo esse papel? É esse cara aqui, chama-se SFP PON. É uma interface dentro do padrão Mini-GBIC que você pode utilizar como um terminal. Então, ele passa a ser um terminal óptico PON dentro da sua rede. Ele tem algumas limitações, é evidente. Ele trabalha com diversos modelos de MikroTik, CCR, CRS, até com algumas pequenas também. Aqui a gente tem, você pode perceber, ó, HP. HP é aquele cara pequenininho, sorro, de bancada, de mesa, bastante utilizado, inclusive, hoje. Aí nós temos também a HEX, a RB260, que é um switch, aquele switchzinho simples. Ou seja, eu transformo um equipamento muito simples em um terminal, uma CPE GPON. Custo. Por terminal, ainda tem um custo um pouco diferente do mercado, mas ele não é para você colocar lá diretamente no cliente, por enquanto. A gente aguarda informações da MikroTik que isso mude e, de repente, isso até tenha uma alteração de projeto e surjam outras interfaces com custo menor para a gente colocar lá na casa do cliente. Mas, assim como eu mostrei no slide anterior, você tem uma rede que ela contempla essa forma mista de atuar com o projeto. Então, está aí. Velocidade a gente tem variada, né, porque isso é característica da tecnologia GPON, 2.5 gigabits de downstream e a metade disso de upstream. E aí a gente começa a entrar no conceito GPON. O que a gente pode fazer para integrar isso dentro, efetivamente, do nosso projeto. Então, falando de tecnologia GPON, o que a gente tem? Um conceito fundamental, aí, aquela sopa de letrinhas, né? O protocolo TDM. Então, aqui a gente começa a multiplexar, a gente começa a dividir todo esse meio físico em uma escala de tempo. Assim como também os rádios fazem isso, o NV2 faz isso, entre outros fabricantes também fazem a mesma coisa. Com um intervalo e slots, aqui a gente tem a divisão também com os tempos.
Ali a gente pode perceber, né, os slots foram criados, né, o terminal 1 vai conversar no tempo dele, o terminal 2 vai conversar com a OLT também no tempo respectivo. Isso quem faz é o TDM. É assim que, através de uma única fibra, eu consigo atender múltiplos usuários. Entrando um pouquinho mais a fundo no conceito de tecnologia PON, o que a gente tem aqui? Primeiro, lá, banda compartilhada entre todos os usuários, interface PON, até 128 usuários. Quando a gente fala de GPON, a gente está falando de até 128 terminais. Eu poderia ter 128 SFPs PONs para fazer esse processo acontecer. Depois eu tenho, né, um comprimento de onda para transmitir e outro comprimento de onda para receber. Aí eu tenho as derivações, né, quais são os comprimentos, um comprimento de onda para down, outro comprimento para up, e aí eu tenho a divisão da mesma fibra. Então, eu vou utilizar muitos usuários. Agora, claro, né, isso depende de um projeto, que tem que ser estudado calmamente, calculado, né, detalhadamente, para que você consiga atingir esses números efetivamente. Senão, funciona igual rádio. Se não fizer da forma correta, funciona. Mas se você pendurar um bombril lá, funciona. Mas não funciona com modulação correta, nos tempos corretos, não vai te dar qualidade, estabilidade, então não adianta. Você tem que ter todo esse conhecimento para fazer isso funcionar. Então, vale a pena investir nesse segmento. Quais são as deficiências e os problemas e as vantagens, né? Primeiro, vantagens. A SFP-PON da MikroTik, ela tem compatibilidade com esses fabricantes aí em cima. Aí você fala, poxa, né? Mas a gente está falando de compatibilidade com Fiber Home. Cadê a Fiber Home, né? Está mais para baixo. Qual é o problema? O problema são as versões, na verdade, das placas PON do Fiber Home. Então, a gente tem algumas características. Essas características estão gerando estatísticas ainda. A gente ainda não sabe definir essa estatística efetivamente, nem a MikroTik também. A gente tem consultado eles também em alguns casos. Mas casos que são mais conhecidos, Huawei e ZTE. O resto, a gente tem uma deficiência maior. Agora, onde está o foco, né? Onde todo mundo está trabalhando, quer fazer integração com o MikroTik e tal, é Fiber Home, por enquanto. É o que está criando grande demanda. Tem um outro fabricante que nós não listamos aqui, que a gente opera também, que chama Alphion. A gente também não teve muito sucesso com as estatísticas. Agora, quem tem Fiber Home aqui, vai poder se concentrar na placa de versão C. Essa placa tem maior compatibilidade com as SFPs PON MikroTik. Se você tem outras placas, tipo a B, a P, você vai ter uma certa dificuldade. E dificuldade, assim, se você for fazer um teste, não teste em produção. Que, em alguns casos, você espetando essa SFP lá na sua rede, todos os terminais da sua LT podem cair. Isso aconteceu algumas vezes. Então, há uma chance muito grande de ocorrer por um bom tempo ainda em relação à compatibilidade das versões. Então, segue aí a dica, né, para quem for fazer alguns testes, trabalhar com a versão C, veja a sua placa, né, se ela tem essa versão. Se não tiver, se tiver uma OLT de backup para bancada e testar, beleza. Quer mandar um e-mail para a gente, pedir uma dica, lá a gente manda dica sem problema nenhum. E aí a gente tem a interface SFP PON MikroTik mandando as informações estatísticas de conectividade física com o processo. Funciona da mesma maneira. É uma interface que emite, recebe sinal, e assim por diante, você vai fazendo todo o processo. Isso aqui visto do MikroTik, não lá do software de gestão do seu EMS, do seu ANM, do seu software que gerencia a sua rede PON. Bom, aí tem as demandas que você vai criar com o MikroTik por trás da rede, né? Que é fazendo ele como roteador, atrás da minha OLT. Isso é o mais comum, né? Isso aí não tem nada a ver com a tecnologia PON. E aí você pendura os caras aqui atrás, fazendo como concentrador, enfim. Separando a rede. Uma dica aqui muito valiosa é que as pessoas não estão separando muito a rede. O cara vai lá, cria algumas vilãs na OLT e vai espetando na rede, e vai crescendo, crescendo, crescendo. Você está na mesma camada, você está criando um broadcast dentro daquela vilã. Segmente o máximo que você conseguir. Limitado, aquelas 4.000 e poucas vilãs que você tem lá no roteador.
mas a separação é de extrema importância. E regras adicionais para você isolar os clientes dentro da rede. Aí, camada 3, Firewall, entre outras implementações. Então, aqui, uma segmentação já razoavelmente boa. Você está controlando aqui um número pequeno de usuários por VLAN, né, para concentrar todos esses processos. Bom, qual que é a vantagem de tudo isso? Toda essa rede implementada na sua estrutura vai permitir que você não altere o circuito da sua tecnologia. Ou seja, a sua infraestrutura ela não vai ser alterada quando alguma coisa evoluir, né? As interfaces evoluíram, as tecnologias cresceram, mudaram, melhoraram para as redes XGPON, as redes PON2 e as novas versões que vão surgindo no mercado. A sua infra não muda, então vale a pena você trabalhar com esse conceito. O que mudam são os terminais, as placas, né? Os elementos ativos da rede. E aqui vem todo o conceito de estrutura de GPON, que está mais voltado a projeto, né? Falando de quais terminais podem operar, e você pode trabalhar com a rede híbrida também, né? Tendo diversas tecnologias rodando na mesma rede. Conceitos, né, de aplicações corporativas e diversas implementações. LAN to LAN é uma coisa que funciona muito bem também dentro do GPON, e as pessoas ainda estão batendo cabeça, né? Você monta a sua rede MPLS lá no seu roteamento e joga todo mundo por trás das VLANs, agregando as interfaces de forma objetiva. E aí um mercado além do provimento. Aí, além do provedor, você tem muita coisa para crescer, melhorar, atender e evoluir. Tá? Universidades, hospitais, hotéis e assim por diante. Ok, pessoal. Agradeço a participação de todos. A gente está no nosso horário aí. Se alguém tiver alguma pergunta, se for rápido, a gente pode falar aqui, senão eu subo ali, a gente atende dando alguma dica em efetivo. Alguém quer fazer alguma perguntinha rápida aí? Eu vou subir ali, eu fico mais um tempinho ali em cima para atender vocês, quem tiver interesse, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente não atrapalha o próximo palestrante aí. Tá bom, pessoal? Obrigado pela participação.